Oi, gente, aqui é o escritor Pedro Lane. Eu gostaria de abrir espaço para um pequeno sarau. Então vamos lá. Estamos em 1978. Como um expoente dessa nova tendência, Willa observava um operário padrão das montadoras automobilísticas que liderava um grande movimento grevista no setor em uma cidade satélite da megalópole de São Paulo, a maior capital regional e principal centro econômico do Brasil. Era descrito como um metalúrgico por seus companheiros de profissão, alguém que sofreu um acidente em uma prensa hidráulica durante o trabalho e perdeu o dedo mindinho. Após o acidente, foi considerado inválido e compulsoriamente demitido. Impedido de exercer sua profissão, o metalúrgico ficou puto da vida com a miserável pensão oferecida por seus empregadores e a nula atuação do sindicato da categoria em defendê-lo na reivindicação por uma indenização mais justa nos tribunais. Não aceitava a regra do sindicato que o obrigava a aposentar-se, afinal, se ainda possuía outros 9 dedos, por que não poderia retornar ao trabalho? Frente ao que considerava uma baita injustiça, o metalúrgico se converteu em um ativista em sua categoria. Passou a ganhar notoriedade e apoio dentro do sindicato até conseguir destituir sua antiga diretoria, cuja atuação era alinhada aos interesses patronais. Ao tornar-se líder do sindicato, passou a pleitear novos direitos para a categoria até que, diante da passividade das empresas, liderou um amplo movimento grevista. Acabou preso pela ditadura, porém, sua popularidade já era tão grande que os militares foram obrigados a soltá-lo. Chegaram até a indenizá-lo e lhe ofereceram um emprego novo com um ótimo salário, mas era tarde. Ele já estava determinado em prosseguir na liderança que havia angariado. Livre, utilizou o valor pago pela indenização para criar um diretório político, fundamentou e passou a buscar apoio junto aos ativistas comunistas e aos diplomatas alemães no intuito de alavancar sua causa e fundar um partido, pregando a si mesmo que um dia derrubaria todos os patrões. Desde então, seu partido passou a ganhar apoio de grande parte da classe operária, não apenas no setor automobilístico, mas em toda a indústria da região sudeste brasileira. Tá bom. Para não dar spoiler, eu paro aqui. Na verdade, essa cena aqui, em 1978, ainda vai ter uma conclusão mais para frente. E eu só queria ler para ilustrar, né, esse ano de eleição, né? Falar aí, né, do Lula e tal, que a gente espera ver eleito, né, no final do ano. E também assim para mostrar assim para as pessoas que às vezes não conhecem o meu trabalho, que elas veem meus livros, né? Esse é um trecho aqui desse livro aqui, ó, o meu último, Abdução, Clonagem Experimental Humana. E não tem ideia assim dos assuntos que eu abordo aqui. Na verdade é isso, ele se trata de uma história de um livro de ficção, de história alternativa, que deu para reparar nesse trecho, né? Que eu faço algumas modificações da realidade. É baseado em fatos reais, mas é ficção, né? Com umas inverossimilhanças à história real. Que na verdade é a continuação desse aqui, né? Vem junto com esse aqui no unbox. E faz parte de uma saga que inclui esse aqui, que é o primeiro ainda. O relatório da terceira órbita, que é o primeiro. Aí, Contato terceiro, quinto grau é o segundo. E esse é o terceiro da saga Abdução, que eu acabei de ler um trecho, Clonagem Experimental Humana. E quer dizer, tem muita coisa sobre política aqui, entendeu? Tem essa coisa do relatório da terceira órbita, são os alienígenas analisando a nossa vida aqui na Terra. Então, na verdade, é o que eu digo, é um livro sobre a sociedade, entendeu? É uma história que tem os alienígenas e tal, mas é um livro que discute, que reflete, né? Que não discute, vamos dizer assim, que traz reflexões sobre
sociedade, a nossa sociedade, usando como pano de fundo a figura alienígena e o que seria a sociedade deles também, né? Então, como se fosse um estudo comparado. Fica a dica aí. Ainda tem mais um livro da série que é anterior a esse aqui, que também tem lá uma, chama o Adução, né? Esse é o Abdução, tem o Adução, que é o anterior, que também tem lá, por exemplo, uma releitura da ditadura também. Aqui eu estou citando a ditadura, lá eu também já cito, que tem umas coisas lá daquele AI-5, sabe? Por exemplo, eu tenho uma releitura daquela passagem da história com os alienígenas e tal, e assim vai, entendeu? E assim, meu livro também, não que ele vá abordar a história assim do Brasil e tal, que nem o Lula como personagem, mas ele tem umas passagens como se fossem pequenas crônicas inseridas assim, que por exemplo contém em determinado ponto da história, né? Tem esse trecho que eu narrei aí, envolvendo um personagem que a gente conhece bem, né? Que a gente espera ver eleito final desse ano. E vários outros assim. E no fundo é só isso, é só mais um trechinho ali para fazer uma alusão do cenário digamos assim, do político da Terra, né, que esses alienígenas estão analisando, e aí fala do Brasil, fala de vários países, do comunismo, do não sei o que, do capitalismo e assim vai. Então é isso, eu já falei demais. Obrigado pela atenção.